tanto o querer quanto o executar. Glória a Deus. Ele colocou em nós também essa motivação de estarmos aqui, para buscarmos a Deus juntos, em oração, buscarmos a Deus juntos como igreja, no entendimento da palavra dele, aquilo que ele quer nos ensinar. Louvado seja Deus. Devemos orar por isso, meus irmãos, de sermos despertados dia após dia, para que busquemos a face do Senhor. Temos essa motivação. Sabemos que por vezes o corpo quer a inércia, né? Quer ficar parado, tanto a mente quanto o corpo. E como nós temos assim tantas oportunidades hoje em dia de não fazermos tudo, mas não estando fazendo nada, né? Ficarmos parados em frente a uma TV, em frente à tela de um celular, tantas séries, né? Tantos filmes que nos fazem dormir tarde no sábado à noite e às vezes termos uma moleza no corpo no domingo de manhã para buscarmos o Senhor. Mas glória a Deus que Ele nos dá essa motivação. Vamos fazer uma leitura do Evangelho de João, capítulo 16, a partir da parte B do versículo 19 até o 22. Jesus conversando com os seus discípulos, ele diz: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido, o menino já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter trazido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Hoje nós podemos ter algumas tristezas, como os discípulos naquele dia em que Jesus morreu e depois também de ressuscitar, ascendeu aos céus. Mas o Senhor Jesus nos promete aqui: outra vez vos verei. Nós aguardamos ver a face do Senhor Jesus. No nosso coração vamos nos alegrar novamente por vermos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Nós veremos a sua face, não teremos dúvidas e seremos como Ele. Louvado seja Deus. Oremos. Pai eterno, Pai bendito, louvado seja o teu santo nome por estarmos aqui, Santo Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, nos amou na prática, com atos maravilhosos, como a vinda do teu Filho Jesus, que sofreu até o fim, morreu para pagar a dívida que era nossa, dos nossos pecados.
pecados. Ele nos justificou. E aguardamos, meu Pai, a glorificação dos nossos corpos quando encontrarmos contigo, Santo Deus. Pai, obrigado por esse domingo. Deus, traga ainda outras pessoas a esse local, para o convívio com a tua igreja. Toca em corações para que estejam também ligados, nos assistindo pela internet, e que recebam, Santo Deus, todos a tua palavra, o teu carinho, a tua unção, o aconchego do teu abraço nessa manhã de domingo, Santo Deus. Podemos ter algumas tristezas nessa terra, mas a esperança de um encontro contigo nos traz alegria ao coração. Fala a esse coração, às vezes tristonho, em nome de Jesus, e receba os louvores dos nossos lábios, do nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. E foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O amor do Senhor é verdadeiro e fiel para nossas vidas. Vamos entregar neste momento nossos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Se você trouxe, faça presente. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
agradeço, meu Senhor. E eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Ó Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, porque tu tens sido fiel, Pai, a cada momento. Obrigado por essa semana, Senhor, que passamos, porque tu tens nos sustentado e nos trouxe até aqui nesse domingo de manhã para te louvar, para te agradecer, para te honrar e colocar todos os nossos propósitos, todos os nossos sonhos, todas as nossas dificuldades diante do teu altar, Pai. Ó Senhor, continua nos abençoando. Ó Senhor, aqueles que não puderam vir por algum motivo de doença, por algum motivo familiar, por algum motivo que tu sabe qual deles, esteja, Senhor, trabalhando na vida daqueles que não puderam vir, daqueles que daqui da tua casa, da tua igreja, estão passando por alguma dificuldade. Vai com a tua cura, Pai, vai com a tua paz. Que o Senhor possa estar trabalhando verdadeiramente em nossas vidas, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa igreja. E que tudo que está acontecendo, Pai, aqui nessa igreja, tanto de reforma como nos ministérios, seja direcionado por Ti, Pai, porque nós confiamos em Ti. E é isso que eu te oro e te agradeço, Pai. Abençoa também esse momento de dízimos e ofertas, que tudo colocado diante do Teu altar seja para o mantimento da Tua obra aqui nessa cidade. E que vidas também possam ser transformadas através das nossas. Esteja agora com o nosso irmão Edson, que virá com os ensinamentos da palavra, que nós possamos ser edificados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estejamos também orando pelo pastor Raul. Calil disse que ele chegou de uma pequena viagem um pouco adoentado. Então, que o Senhor esteja o abençoando, o restabelecendo completamente, de forma que mais tarde, à noite, esteja aqui conosco e esteja nos trazendo. Obrigado, irmã. Nos trazendo a porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós vamos continuar então, chegamos na lição 9, lição 9 da nossa revista, né? A chegada a Jerusalém. O Senhor Jesus, ele chega na última parte, vamos dizer assim, do ministério dele, que se passa em Jerusalém. Então, a partir do capítulo 11, peço que os irmãos abram aí as suas Bíblias, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. A partir do capítulo 11 até o capítulo 13, essa última parte do ministério de Jesus, que ocorre, então, em Jerusalém. São os últimos atos e os últimos ensinamentos antes da crucificação.
todos esses acontecimentos, então, que nós vamos discorrer a partir de agora, eles tiveram lugar em Jerusalém, tá? E nos arredores ali de Jerusalém, como Betânia, era uma cidade bem próxima a Jerusalém. E aqui, então, no capítulo 11, nós vemos a entrada triunfal de Jesus, a purificação do templo, a segunda, né? As controvérsias dos líderes judeus na conversa com o Senhor Jesus, sempre tentando achar uma oportunidade para prendê-lo, para destruí-lo. Nós vemos também aqui nesse trecho, mais especificamente no capítulo 13, aquele sermão do Monte das Oliveiras do Senhor Jesus, um sermão profético, né, que também tem os relatos em Mateus 24, em Lucas 16, e em Marcos é no capítulo 13. Então chegamos aqui na última semana antes da crucificação do Senhor Jesus. Como nós temos dito, os evangelhos, principalmente o de Marcos, são muito dinâmicos, né, mostrando a cada trecho de alguns versículos ali, alguns ensinamentos do Senhor Jesus, alguns lugares onde ele se posicionava. Vamos ler a partir do versículo 1, então, até o 7, inicialmente. Diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, que eram lugarejos próximos ali de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. O Senhor nos ensina a devolver o que pegamos emprestado. Olha que interessante. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. Esse trecho aqui, e aí a gente vê o planejamento de Jesus, né? Nós não podemos afirmar com toda certeza se, é claro, Jesus sabia de tudo, é Deus e tinha presciência dos acontecimentos, mas nós também podemos indagar se Jesus, em outro momento que tivesse ido naquela região, ele não tivesse combinado com o dono do jumentinho, né? Porque parece tudo bem exatamente como ele planejou. Ele manda os dois discípulos chegam lá e encontram de fato o jumentinho amarrado, e aí eles sabiam exatamente o que falar, orientados por Jesus, né? Se alguém reclamasse de estar tirando o jumentinho dali, e tudo acontece exatamente como Jesus, ao que parece, planejou. Então veja como o Senhor Jesus, ele planejou esses momentos da sua caminhada, aliás, todo o seu ministério, e é óbvio que para isso ele estava sempre em oração com o Pai, né? Recebendo de Deus certamente aquilo que ele, porventura, por ter se esvaziado de Deus, como em Filipenses Paulo vai nos falar, que porventura ele ainda precisava aprender. O fato é que esse relato aqui, ele diz respeito a uma profecia de Zacarias. Zacarias 9, versículo 9, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem
o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha que interessante. Então nós tínhamos naquele tempo, claro, já uma profecia, entre tantas outras, que apontavam para esse primeiro evento, ou seja, essa primeira vinda do Senhor Jesus à terra, como rei, mas como rei de um reino espiritual, um reino em humildade. E o jumentinho mostrava isso, né? O que Zacarias falou ali, um rei justo, salvador, mas humilde. Interessante saber um pouco do contexto daquela época e daquilo que era a prática dos reis. Eles iam para a batalha, claro, montados a cavalo. Iam para conquistar, iam para guerrear, iam para fazer guerra. Mas quando eles terminavam essa batalha, alcançavam a vitória, eles retornavam para Jerusalém montado em um jumentinho, numa jumenta, em um animal que seria um animal mais de carga do que de velocidade, mas um animal que mostrava também que ele estava voltando agora em paz. E foi dessa maneira que Jesus escolheu para entrar em Jerusalém, como um rei de paz, cumprindo a profecia de Zacarias. E nós percebemos que cada passo do Senhor Jesus, ele ia cumprindo aquilo que os profetas já tinham falado deles, né? Então, o Senhor Jesus é a essência do ensino dos profetas. E ele ia cumprindo passo a passo isso daí. Interessante que também diz aqui que esse animalzinho, né, ele não tinha sido montado por ninguém. E isso era próprio para aqueles animais que estavam separados para um uso santo, um uso santificado, que não tivesse sido usado por ninguém. E um animal desse, então, era adequado para aquele momento. Ele estava sendo usado para cumprir uma profecia, para fazer, para ter um ato santo, uma utilidade santa, bastante apropriada àquele momento. Mas é claro, isso nos lembra Apocalipse, nos lembra o retorno do Senhor Jesus. Houve um momento que ele entrou em Jerusalém como um rei de paz, um rei humilde. Mas Apocalipse 19, entre os versículos 11 e 14, e aqui relata o segundo evento, a segunda vez que o Senhor Jesus vem à terra, e aí nós vemos aqui que ele retorna com os seus santos. E diz assim, Apocalipse 19, de 11 a 14: vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Ora, quem é a Palavra de Deus senão Jesus? Os exércitos do céu, vestidos do linho fino, mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Louvado seja Deus. O nosso rei é sim aquele rei humilde que mostrou essa humildade, entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, mas também é um rei poderoso, e que nesse momento descrito aqui em Apocalipse 19, retornará para Jerusalém também, para tirar o povo de Israel de uma dificuldade muito grande, maior do que todas que aquele povo já viveu. Versículo 8,
E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. E aqui mostra, então, assim, essa aparência de realeza, né? Eles colocam as vestes em cima do jumentinho e também fazem um tapete com os seus mantos e também com as palmas ali, os ramos, mostrando, então, uma aparência de realeza. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana. Hosana além de um louvor, é também um clamor, como nós vemos em 2 Samuel 14, 2 Reis 6, é um grito de clamor. A tradução é como se dissesse: salve-nos agora, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor Jesus, aquele que vem como o Messias de Deus, o Messias de Israel, tinha vindo. E é como se ele estivesse, então, pedindo a salvação. É bem fato e comum, e nós já vimos no relato do Evangelho de Marcos, como o judeu aguardava, então, o Messias como sendo aquele rei poderoso que os tiraria do jugo romano. É bem provável que nesse momento aqui, aquele povo se ajuntou, claro, por conta dos milagres que o Senhor Jesus tinha realizado, como um deles, a ressurreição de Lázaro, né? Então, quando Jesus ia aqui para Betânia, que ficava bem próximo a Jerusalém, era a casa de Lázaro, de Maria e de Marta, né? Que eram tão amigos do Senhor Jesus. É claro que aquele povo seguia por conta desses milagres, mas pelo dito aqui também, por entender que Jesus era esse Messias poderoso. Talvez eles tenham se decepcionado, porque eles aguardavam uma resposta e a resposta veio, mas veio de outra maneira. Jesus depois entra em Jerusalém, nós vamos ver, e ele não faz aquela revolução com grande exército para tomar o poder de volta para Israel. Mas Hosana era então um grito de clamor. Agora é interessante, nessa entrada do Senhor Jesus, que a gente poderia pensar assim: diante das perseguições que Jesus vinha sofrendo, a gente poderia imaginar que Jesus não quisesse fazer nenhum estardalhaço naquele momento que ele entrava em Jerusalém. É bem verdade que em muitos momentos do ministério dele nós vemos, né, que até fazendo milagres, em seguida ele diz assim: olha, não conta para ninguém não, ou então vai só lá e se apresenta ao sacerdote para cumprir a lei de Moisés, por conta de uma cura da lepra e qualquer outra situação. Mas ele então, em determinados momentos, ele reservava a publicidade do ministério dele. Ele ia dosando essa publicidade. Agora, nesse momento aqui, que a gente poderia então também imaginar que ele, por conta de ser perseguido, ele entraria mais ou menos assim discretamente em Jerusalém. Não, nesse momento ele escolhe para entrar realmente como um rei de paz, humilde, montado numa jumentinha, com muitos do povo ali o aclamando. Jesus sabia que aquele momento era o momento da glorificação do Filho do Homem. Ele sabia que naquela semana ali, os eventos eles deveriam acontecer, dosados, é claro, mas eles deveriam acontecer dentro de uma dinâmica que o levaria até a cruz. Então, nesse momento, ele se apresenta realmente como um rei. E no versículo 11, ele diz: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12.
Então, imagina o Senhor Jesus entrando no templo, e o templo tinha várias repartições, né? Entrando no templo, e já tarde, imagino, já escuro também, e ele observa tudo como se recapitulando do planejamento que ele tinha feito acerca dos eventos que precisavam acontecer naquela semana, passando pela mente dele. Então, eu vou fazer isso, mais isso, a consequência desse meu ato vai ser aquele outro, até que chegue então a cruz. Jesus também já tinha planejado, nós vamos ver mais para frente ali, aquela ceia que ele teve, a última ceia, né, tão retratada desde a antiguidade. Então, Jesus é realmente um Deus que mostra esse planejamento, né, essa organização. Ele estava fazendo tudo propositalmente. Olha como tem que ser a nossa vida também, né? Os nossos atos propositais para testemunhar do Senhor Jesus. Olha como ele vai planejando. Então, às vezes são pessoas que você sabe que vai ter contato. Vai planejando esse contato. Às vezes é uma semana de trabalho. Vai planejando as coisas que você imagina que podem acontecer. É claro, você não tem a presciência do Senhor Jesus, mas a gente sabe que diante de uma palavra, qual a possibilidade de outras palavras que virão ao encontro dela? Então Jesus nos mostra realmente esse planejamento. Então ele sabia o que tinha que acontecer até o momento de ser apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, em seguida, meus irmãos, eu sugiro aqui que a gente passe para o versículo 15 e depois a gente deixe o 12 ao 14 para nós comentarmos junto com a partir do 20, porque no 12 aqui ele vai falar sobre a figueira, né? O encontro ali que ele teve com aquela figueira, e depois ele vai falar a respeito de fé, de oração. Então a gente pode ir para o 15 aqui, que vai ser mais adequado. 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, Jesus chega em Jerusalém, sai de Jerusalém e volta para Betânia. Isso era muito normal. Os peregrinos que se achegavam, que iam para Jerusalém nessas festas judaicas, como a cidade enchia muito, então muitos ficavam hospedados nas cidades próximas, e uma delas era Betânia. E Jesus fez isso. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Jesus aqui está citando Isaías 56, tá? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Agora, Jeremias, capítulo 7. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Né? Viu? Ele retorna mais uma vez para Betânia. Então aqui tem esse evento que os comentaristas bíblicos, né, na sua Bíblia talvez esteja escrito também, a purificação do templo. Jesus ele se ira aqui, ele se indigna com algo terrível que já era da prática dos judeus. Primeiro a gente pode imaginar que ele se ira contra a profanação de um lugar santo, um lugar separado para Deus, um lugar separado para adoração
e o trabalho do templo ali para adoração a Deus. Isso mostra, assim, o quanto aquelas pessoas tinham perdido a reverência, como elas tinham perdido a noção da presença de Deus, de que aquele lugar era um lugar separado. Isaías e 56 e Jeremias já foram citados aqui por Jesus, mas nós podemos então trazer isso para os nossos dias e para a realidade do Novo Testamento e para a realidade da igreja. E nós sabemos, né, que esse conjunto, esse prédio feito de tijolo, cimento, ferro, que esse prédio, na verdade, não é em si a casa de Deus. Não é em si o templo, como era o templo naquele tempo. E nós estudamos já sobre o significado do tabernáculo, do templo, que era a própria presença de Deus junto ao seu povo. Nós sabemos hoje que o templo somos nós. Cada qual que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, hoje é o templo, é o local de adoração. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Ora, morada do próprio Deus, o Espírito Santo, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Talvez a primeira parte a gente tenha mais de cor, né? Nós somos morada do Espírito Santo. Mas que esse corpo não pertence a nós mesmos. Vocês foram comprados. É aí que o porquê, né? Porque vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós estamos profanando esse templo, que é o nosso corpo. Nós temos cuidado para que esse corpo, que não é nosso, que é de Deus, a partir do momento que, pela graça, Ele nos sela com a presença do Espírito Santo no nosso corpo, nós estamos utilizando esse corpo em atitudes, as mãos, os pés, os lábios, a mente, em atitude estranha à palavra de Deus, estranha à vontade de Deus. Isso é uma profanação de um lugar que é santo, de um lugar que foi separado para a adoração do nosso Deus. Certamente Jesus aqui também, ele se irou pela exploração dos peregrinos, e uma exploração disfarçada de religião. Os peregrinos vinham, os judeus, né, vinham, que estavam espalhados pelo mundo, Egito, Mesopotâmia, Arábia, Turquia, que era a Ásia Menor, Grécia. Então esses judeus, durante essas festas, e aqui era a festa da Páscoa, eles afluíam para Jerusalém. E pela lei de Moisés, existiam então aqueles sacrifícios que deveriam ser apresentados, principalmente de pombas também. Por isso que o texto fala em pombas aqui. E o que acontece? A família do sacerdote da época ali, de Anás, montou uma estrutura de comércio dentro do templo, no pátio dos gentios, que deveria ser um local de adoração também, de preparação para a adoração. Montou uma estrutura ali com cambistas, porque a oferta em dinheiro que deveria ser colocada no templo só poderia ser na moeda do templo, e o pessoal vinha com moedas lá da Grécia, do Egito, de Roma, etc, etc. Então ali existia um câmbio realmente, uma troca. Se eles trouxessem também uma pombinha do lado de fora para dentro,
eu vou comprar uma pombinha lá na esquina que é mais barato do que lá dentro. Não é assim hoje em dia também, né? Quando vai em algum local, aí dentro é mais caro, vamos comprar lá fora e a gente usa lá dentro. Existiam pessoas que fiscalizavam, inspecionavam, né? Eram os inspecionadores do templo, inspecionavam os animais para verificar se eles estavam em condições de saúde, puros, sem manchas, sem defeito, para poder ser apresentados. É claro, esse pessoal fazia parte da turma ali do comércio, né? Que eles então olhavam assim e mostravam, não, esse animal aqui que você trouxe, não sei onde é que você comprou, ele está com a patinha aqui com defeito, tal, volta. E o preço da pomba lá dentro era o dobro. Então ele acabava comprando lá dentro. Então, faziam um comércio daquilo que deveria ser santo. Será que eu estou falando alguma coisa que se assemelha a alguma prática de hoje em dia? É claro, né? A gente pode imaginar que o homem é assim há muito tempo. Em Atos 16, tem aquela ocorrência de Paulo e Silas e uma jovem de espírito de adivinhação que os seguia. E depois de dias, Paulo expulsa o demônio que estava naquela menina, e aquela menina, então, liberta agora, não dava mais o lucro para os seus senhores. E isso motivou o açoitamento de Paulo, a prisão de Paulo e Silas, mas também motivou a salvação do carcereiro de Filipos. Olha que interessante. Então faziam também daquilo que é santo comércio. 1 Timóteo 6:5 nos diz que essas pessoas que acabam fazendo esse tipo de coisa têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. A vida piedosa é apenas uma maneira de auferir algum lucro. E nós não devemos ser assim. É claro que não, e devemos estar com os olhos atentos a esse tipo de prática. E aí sim a gente pode partir para o versículo 12, para nós estudarmos um pouco a respeito dessa questão da figueira. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Então tem um episódio aqui um tanto quanto assim, difícil, né? Porque não parece bem uma atitude de Jesus, né? Ficar indignado com algo assim, mas certamente tem ensinamentos aqui. Certamente teve um motivo para isso acontecer e ser relatado, e é relatado também, não apenas em Marcos, mas em Mateus também, é relatado acerca desse episódio da figueira que fica seca. Mas Jesus queria ensinar, e ele ensinava por parábolas também. Então nós podemos imaginar que ele estava aproveitando essa situação para ensinar como uma parábola em ação, uma parábola que estava acontecendo naquele momento em que ele ensinava. E a gente pode então ver dois tipos de condenação aqui. Uma é a condenação da promessa sem o cumprimento, porque as folhas da árvore, cheia de folhas, tal, ela sugere que poderia ter figos ali. É claro, não era a época, mas que poderia ter figos ali. É isso que Jesus ele quer mostrar. Isso mostra, inclusive, acerca do povo de Israel. E Israel é muito comparado, né, com a figueira também, com a oliveira também. Isso pode mostrar, então, que
para Israel, a promessa de um Messias e a vinda de um Messias era algo que eles ansiavam bastante. E eles deveriam demonstrar, então, naquele momento que o Messias se apresenta, uma atitude compatível com esse anseio, com essa história do povo de Israel. Mas não é isso que acontece. Então, parecia que eles aguardavam e esperavam ansiosamente pela vinda do Senhor, do Cristo, do Messias, mas quando isso acontece, eles acabam tendo uma atitude tragicamente contrária a essa promessa, que era uma promessa da história deles, e ainda é. Mas também aqui nós podemos ver uma condenação quanto professar uma fé que nos mostra, que sugere para as pessoas que nos enxergam, que nós temos aquela fé, mas, na verdade, a prática é contrária à fé que professamos. Então, isso é algo de chamar a atenção. E isso acontecia, então, com aquela árvore que quem olhava para a árvore interpretava que ela poderia ter figo, por conta da aparência dela. Então, uma certa hipocrisia também. Ela tinha a aparência de uma árvore que poderia ter frutos, mas, na verdade, ela não tinha. E nós conhecemos essa frase aqui muito, né? E muitos que não são do convívio da palavra de Deus já ainda conhecem. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Se somos de Cristo, então devemos ter frutos que mostram esse nosso arrependimento, esse nosso posicionamento com Deus. Mateus 7,21 também diz: não é o que piedosamente diz Senhor, Senhor, que entrará no reino, mas o que faz a vontade de Deus. Às vezes, um clamor não é sincero. Às vezes, palavras não são sinceras. Às vezes, as palavras, as práticas não coadunam com as palavras que nós temos. É aquela história de falar uma coisa e fazer outra coisa. É disso que o Senhor pode estar nos ensinando aqui. Então, os nossos atos, as nossas obras, elas devem expressar a vida nova que nós temos com Jesus, a vida nova que Ele nos deu. No versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Sempre Pedro, né? Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui, Jesus aproveita, propositalmente, é claro, essa história da figueira com ensinamentos acerca da fé e acerca da oração também. E nós podemos ver aqui alguns atributos que a nossa oração ela precisa ter. Ela tem que ser uma oração de fé, uma oração com fé. Ele diz no 22, tenham fé em Deus. E deve, assim,
existia a oração, é claro. No 24 ele diz, pedirem em oração, pedir em oração. Então, a oração, ela deve ser com fé e direcionada para Deus. As pessoas têm fé em muitas coisas, né? Em muitas coisas. Elas têm fé que aquele remédio que elas estão tomando vai curar, vai trazer a melhora. Isso é um tipo de fé. Depositam a sua fé em várias coisas. A gente pode depositar a fé até no motorista de um carro, onde nós estamos, de um ônibus, o piloto de um avião. A gente acaba depositando uma crença de que ele sabe fazer o que está fazendo, né? Então a gente pode depositar a fé em várias coisas, mas nós temos que focar a fé, o crer no nosso Deus. Ele diz aqui, tenham fé em Deus. É muito claro, né? É muito claro, tenham fé em Deus. Então, apresentando a Deus os nossos pedidos com essa fé nele mesmo e em oração, muito pode essa oração. Então, também devemos estar dispostos a apresentar aquilo a Deus. E aí nós devemos nos perguntar também se todas as coisas nós estamos dispostos a apresentar a Deus em oração. Vou dar um exemplo. A gente lembra de Jonas, né? Então, Jonas tinha uma direção que Deus tinha dado para ele. E ele faz o quê? Pega uma direção contrária. Pega o navio que vai para Tarsis. E começa aquela tempestade. Os marinheiros, cada um estava orando, rezando para os seus deuses. Ele é instado a fazer o mesmo, mas o relato bíblico não diz que ele faz naquele momento isso. Ora, será que ele conseguiria apresentar a Deus em oração algo que ele sabia que estava errado, que ele já tinha o ensinamento de Deus, já tinha o apontamento de Deus, a direção de Deus, que não era aquilo dali que ele deveria estar fazendo? Então, é algo a se pensar. E também a se pensar o seguinte: se eu estou disposto a apresentar aquilo a Deus em oração e pedir de Deus, então, uma direção, será que eu estou também disposto a cumprir o conselho de Deus quando Ele me responder? Ou nós queremos apenas a aprovação de Deus para algo que nós já decidimos no nosso coração? E aí, então, às vezes a gente pode dizer que não foi respondido, né? Porque se não foi igual, a resposta não foi igual àquela que nós pedimos a Deus, então não foi respondido. Ora, Deus ouviu sua oração. Talvez Ele não queira realmente aquilo para a tua vida. Salmo 27 diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos. Aquele que deposita a sua confiança, a sua fé naquilo que é terreno, naquele colega que conhece o dono da empresa, que conhece o deputado, que conhece o senador. Às vezes já a nossa fé está em homens, em carros. No caso aqui eram carros de combate, eram cavalos de guerra também. Uns confiam em carros, uns confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. É aquele que tem que ser alvo da nossa fé. Certamente, Jesus também aqui estava ensinando que a oração, ela deve ser uma oração com certeza daquilo que se espera. No 24 ele fala, creiam que já o receberam. Então não é uma mera formalidade, não é um ritual sem esperança, mas é a apresentação de uma causa com fé em Deus. Talvez então essa dificuldade esteja, como a gente falou, se nós queremos que Deus nos dê uma resposta mesmo, aprovando o que a gente quer, ou nos dê uma resposta sincera. Oração também deve ser uma oração de um coração piedoso, um coração santo, um coração que busca
à santidade. No 25 ele diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no. Perdoe-no. Jesus está dizendo aqui que a falta de perdão atrapalha o relacionamento com Deus. Isso é bastante sério. No capítulo 18 de Mateus, Jesus traz o assunto de como deve ser a nossa reação diante de uma ofensa, de um pecado contra você. E nessa ocasião aqui, o relato ali em Mateus 18, diz que Pedro, então, quase sempre Pedro, né, empolgado com o assunto, ele diz assim: Jesus, mestre, quantas vezes então devemos perdoar? 7 vezes? Ele já propõe um número, né? E os judeus diziam que 3 vezes era o quanto deveria perdoar, e Pedro vai ele acha que vai para o 10, né? Quando disse 7 vezes, né? E aí Jesus responde, os irmãos sabem, 70 vezes 7, ou seja, não há limite para o perdão. E aí, nesse contexto aqui, Jesus, ele apresenta a parábola do credor sem compaixão, falando ali sobre a importância do perdão. Vamos ler, meus irmãos, eu acho que nós temos tempo. Mateus 18, do 23 ao 35. Mateus 18, do 23 ao 35. É um texto longo, mas vale a pena. A parábola do credor incompassivo, do credor sem compaixão. Por isso, o reino dos céus, como deve ser, né? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Olha, ajustar contas. O pessoal pensa que Deus não vai ajustar contas com ele depois, que tudo vai ser relevado. Mas olha aqui, é um rei que resolveu ajustar contas. Isso acontecerá, inclusive conosco. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Olha, se a gente for pensar no que é 10.000 talentos, um talento era o equivalente a 6.000 denários. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Está falando aqui em 10.000 talentos, numa soma maior que 160.000 anos de trabalho. Não dá nem para imaginar. No 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Isso aqui era o equivalente a uma prisão perpétua, né? Tem como pagar? Tem como alguém pagar? Nada, não tem nenhuma chance. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. É verdade? Não ia conseguir pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É como se aquele senhor, aquele rei, tivesse devolvido a vida para ele, dado uma nova vida, uma nova chance. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agora compara 10.000 talentos, equivalente a mais de 160.000 anos de trabalho, com 100 denários. É 600.000 vezes menor a dívida que ele tinha, que o outro tinha com ele. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis.
Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Jesus está ensinando aqui um tratamento, tratarmos como Deus nos tratou. E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que palavra, meus irmãos, que palavra dura, difícil, né? Palavra dura e difícil, mas nós não estamos aqui para falar das coisas dos homens, nós estamos aqui para falar das coisas de Deus. É isso, é esse padrão que o Senhor Jesus nos ensina. Olharmos para a dívida incomensurável que seria impossível de ser paga por nós, pela nossa justiça a Deus, e compararmos o quanto ela é maior do que as ofensas que nós recebemos e temos nas nossas vidas. Mas o Senhor Jesus também ensina, a palavra também nos ensina, essa é a postura que o ofendido deve ter, entre outras. Depois os irmãos leiam Mateus 18, que vai mostrar ali como corrigir em amor, e com um coração perdoador. Mas a palavra também nos ensina qual é a postura que quem ofende precisa ter. E é uma postura de confissão e arrependimento. Apenas 2 versículos, existem muitos. Provérbios 28, 13, diz o seguinte: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Tudo deve ser trazido à luz. E de um jeito ou de outro vai ser trazido à luz, Se não agora, quando o Senhor ajustar as contas conosco, tudo vai ser trazido à luz. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz: podemos dizer com certeza e com a consciência limpa, olha Paulo falando àquela igreja de Corinto, que ele tinha consciência limpa, olha como isso é importante, e temos vivido em santidade e sinceridade. Os irmãos já sabem, sem cera, sem nada maquiando, sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. Ele fazia o que era da vontade de Deus e não do jeitinho dos homens. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo. Mas o mundo enxerga aquilo que temos feito. Enxerga, teve conhecimento daquilo que de mal nós temos feito. Diante do mundo e especialmente em relação a vocês, em relação à igreja. Então, por vezes, tanto o mundo quanto a igreja enxerga o que fazemos. Então, a confissão que deve ocorrer ao ofendido. Então, a confissão com arrependimento, ela pode produzir perdão, cura, misericórdia. Mateus 5, 23 e 24, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo,
e se lembrar de que alguém tem algo contra você, para ali. Para ali. Não vai adiantar. Para ali o que você está fazendo em relação a Deus. Deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta para ter realmente essa relação com Deus, né? Tanto o ofensor como o ofendido têm atitudes a cumprirem aqui para ter essa relação com Deus renovada também. Então nós não podemos orar proveitosamente se nós negamos o perdão, não temos um coração disposto ao perdão. Isso vai interromper a nossa comunhão com Deus. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Louvado seja Deus. Olha como o Senhor nos ensina, como Ele tem palavras de poder, como Ele estava aproveitando todos aqueles momentos que Ele tinha com os seus discípulos antes de ser preso, antes da crucificação, para trazer novidades, ensinos. E aí nós chegamos na última parte desse capítulo aqui, quando Jesus é mais uma vez tentado, provado, experimentado pelos fariseus. Os fariseus queriam criar dilemas para achar nas palavras de Jesus um motivo para prendê-lo. Mas Jesus sabia que não deveria ser exatamente naquele momento, era naquela semana, mas não exatamente nesse momento. Versículo 27. Então, regressaram para Jerusalém. Olha, estão sempre nesse caminho de Jerusalém para Betânia, Betânia para Jerusalém. Então, regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Então Jesus andava pelo templo ensinando. Era um costume da época, também na Grécia, isso, que os professores, os mestres, eles ensinavam enquanto andavam. Então, em todas as grandes cidades daquele tempo, tinham templos com muitas colunas, né? Ou locais assim, com muitas colunas que traziam sombra, traziam proteção contra o vento, contra a chuva. E era normal os mestres andarem ali entre aquelas colunas com os seus discípulos à sua volta, aprendendo. Então, era numa situação como essa que aquelas autoridades do judaísmo chegaram perto dele e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? E João 2,18 vai dizer assim: o que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Jesus tinha acabado de fazer aquela purificação do templo, tinha expulsado os cambistas, tinha expulsado aquelas pessoas que usavam o templo só como um atalho. Eu estou nesse lado da cidade, tenho que ir para o outro lado para levar essa cadeira, essa coisa aqui, esse comércio. Aí eles entravam: o templo está aqui no meio. O templo é o quê? O templo não é nada, não tem importância. Usavam aquilo ali como atalho também. Então, Jesus tinha acabado de mostrar essa autoridade, trazendo ensinos dos profetas de Isaías, de Jeremias, tinha trazido muitos outros ensinamentos. Então, eles estão perguntando: com que autoridade? E quem te deu autoridade para isso? É claro que Jesus tinha uma resposta para isso. Eles esperavam pôr Jesus em um dilema, em uma dificuldade. Era manhã de terça-feira aqui nesse evento. E Jesus então estava planejando ainda muitos outros momentos para ele ter com os discípulos. Então ele estava pensando no Sermão do Monte das Oliveiras, ele estava pensando naquela última ceia, ele estava pensando naquele momento lá no jardim onde ele seria preso, e momentos antes da prisão,
o quanto ele estava trazendo de ensinos para os seus discípulos. Então, ele vai dosando o tempo todo para que as coisas aconteçam no momento certo. E aí, ao invés de simplesmente responder, Jesus envolve aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, envolve eles em um outro dilema ainda maior, que é aí 29 e 30. Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu, ou seja, era de Deus ou dos homens? Respondei-me. Jesus apresenta um outro dilema. E no 31, e eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, era de temer o povo, porque todos consideravam a João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus já conhecia o coração daqueles sacerdotes, né? Ele já conhecia que eram pessoas que não queriam se subordinar de fato ao senhorio de Deus. São como aqueles fariseus em outra ocasião que pediam sinais, mais sinais para Jesus, mais do que ele já tinha feito. Pediam mais sinais. Eram pessoas que na verdade não queriam crer, queriam uma desculpa para continuar rejeitando tudo que diz respeito a Deus. E para isso eles iam usar qualquer teoria, como uma bengala fosse, para que desse suporte à manutenção da incredulidade deles. Eles já tinham decidido no coração que não queriam crer. É terrível quando o homem tem um coração obstinado assim contra Deus, né? Eu não quero crer. Porque ele sabe que se colocar Deus na composição daquela fórmula ali, vai atrapalhar o resultado que ele quer chegar. Porque se Deus é isso que a palavra diz que é, se Jesus é isso que a palavra nos ensina que é, bom, então eu tenho que me subordinar ao senhorio dele. E aí, onde fica o meu orgulho? Onde fica a minha vontade de fazer só a minha vontade? O meu querer de fazer a minha vontade? Então, aqueles sacerdotes, na verdade, eles não queriam saber nada de Deus. Eles queriam envolver Jesus em algum dilema para sequestrá-lo naquele momento. Mas Jesus sabia o que tinha pela frente, o que era necessário que ainda acontecesse. Paulo, falando aos romanos, ele fala de pessoas assim, lá no capítulo 1, depois os irmãos leiam, fica como uma tarefa de casa aí, Mateus 18 e Romanos 1. Paulo começa a falar que essas pessoas que rejeitam a adoração de Deus, que não querem adorar a Deus, apesar de Deus mostrar pela natureza o testemunho dele próprio, mostrar que ele é Deus, e essas pessoas rejeitam todo esse testemunho e elas vão se tornando tolas, porque elas vão produzindo ideias tolas, teorias tolas, como bengalas para apoiar essa incredulidade, essa obstinação no coração de não crer em Deus. E Paulo diz que a mente dessas pessoas vai ficando confusa, sem clareza, obscura, e eles vão se tornando idólatras deles mesmos, e eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Que terrível! Aquele que chama a mentira de verdade e a verdade de mentira. Que terrível aquele que chama o amargo de doce e o doce de amargo. E Paulo complementa nos versículos 24 e 26 de Romanos 1. Por isso Deus os entregou
aos desejos pecaminosos de seu coração. Olha, tal como Jesus aqui olhou para aqueles sacerdotes e disse: eles não querem nada realmente com Deus, eu vou deixá-los seguir por esse caminho. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. E ainda, por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. É isso que acontece quando o homem tem dura cerviz e não quer se subordinar ao senhorio de Deus. Em algum momento, é como se a janela de oportunidade fechasse. E Deus tem a misericórdia para abrir ainda essa janela de oportunidade enquanto há vida no homem. Porque ao homem está destinado a morrer uma vez e depois disso o juízo. É o que a palavra nos ensina, e nós não estamos aqui para falar do que o homem ensina, mas é o que está na palavra. Então, tal como, ou melhor ainda do que aqueles que receberam o Senhor Jesus e que diziam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, salve-nos. Também devemos dizer: salve-nos, Senhor, completa a nossa salvação. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E se nós falamos isso, nós devemos acolher essa palavra, acolher a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra, nós vimos lá em Apocalipse 19, aquele que é a palavra de Deus. Se nós o recebemos assim, nós temos que acolher essa palavra e praticar essa palavra. Nós estamos aqui nos alimentando, acolhendo a palavra, e agora vamos praticá-la. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a oportunidade que Ele nos deu hoje. Incrivelmente, nós estamos terminando 5 minutos antes, olha, incrível. E semana que vem, lição 10, capítulo 12 de Marcos. Alguém tem algum aviso para hoje? Algum aviso, Calil? Amém. Oremos então para nos despedir desse momento aqui. Senhor Pai, nosso Deus, obrigado pela palavra que o Senhor nos coloca à disposição, Santo Deus. Como é rica a Tua palavra, como ela nos ensina, como ela traz luz às nossas vidas e nos mostra os nossos defeitos, nos mostra aquilo que temos que alinhar à Tua vontade, aos Teus princípios. Meu Deus, continua a falar nos nossos corações com aquilo que o Senhor nos ensinou hoje e nos ajuda, Santo Deus, nos dá força, bom ânimo, fé, aumenta a nossa fé para colocarmos em prática isso que o Senhor nos ensina. Nós queremos Te adorar, não apenas com os nossos lábios, mas com as nossas vidas, Santo Deus. Nos perdoa os pecados, nos ajuda, nos faça puro, nos lava os pés a cada dia. Em nome de Jesus, Santo Deus, que o Teu povo tenha um bom retorno para seus lares agora. Livra-nos do mal, do perigo, livra-nos do homem mau, livra-nos da maldade, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares, nos ajuda a retornar aqui, nos dá esse ânimo novamente, a retornar a esse local para juntos Te adorarmos como igreja, apresentar os nossos louvores, aprender mais de Ti. Abençoa o pastor Raul na sua condição física, que ele seja renovado, restabelecido e que esteja conosco mais tarde. É o que nós Te rogamos em nome do Senhor Jesus, e que a Tua palavra de poder alcance tantas e tantas vidas neste momento
ir mais para frente. É o que te rogamos. Que a tua paz, que a consolação do teu Santo Espírito estejam com todos nós em nome de Jesus. Amém.